Viva, boa tarde, bem-vindos à edição de maio do Fecho de Contas, hoje com André Barreto e Paulo Pereira a esgrimirem argumentos, isto porque a Cristina Pedra está de férias. Logo, não haverá debates sobre taxas, nem outras questões municipais, mas como é hábito, vamos ter temas que são de interesse público. Começamos, como também a tradição neste fecho, com um número à escolha de cada um dos nossos convidados. O André Barreto sugere 715 mil. Euros. Bom Euros. dia. Um cumprimento especial à Cristina, os votos de boas férias e descanso de taxas, Se for o caso. se for o caso. Sim. Este meu número explica-se em três penadas. Um artista com curso de medicina, que é uma coisa diferente de ser médico, palmou este montante em 497 cirurgias adicionais durante 4 anos ao serviço do Sacrosanto Sistema Nacional de Saúde. A coisa foi em crescendo, segundo se lê na imprensa, o que mais ajuda à minha conclusão. Em 2021, este sujeito experimentou este procedimento 64 vezes e em 2024 chegou às 234. Quando achou que a coisa estava devidamente testada, toca a escalar que a marosca funciona. Cirurgias baratas feitas em horário normal de trabalho, as outras, tudo em horas extras. Onde é que eu quero chegar com isto? Juntando mais alguns exemplos de lá e de cá. Na política temos um ex-primeiro-ministro que já esteve detido, outro com um chefe de gabinete que guardava notas em São Bento, presidentes de Câmara em exercício presos e outros detidos para averiguações. Empresários com negócios com o Estado, leia-se aqui Estado incluindo a região, nas mais diversas áreas, com sinais de enriquecimento absolutamente estrondosos e pouco explicáveis, alguns hoje já investigados, mas muito poucos em face do que se pode constatar. Temos empresas de construção civil com rácios de obras ganhas versus levantamento de caderno de encargos superiores a 85%, que eu julgo que nem em África se consegue. Num SNS que nem depois do Covid, que foi uma situação de emergência mundial, ou, no dizia do Paulo, de palermia generalizada, se conseguiu baixar custos e ninguém achou isso estranho, mas onde, ao mesmo tempo, vemos os serviços se degradarem, aquilo que nos dão é cada vez menos, as urgências funcionam à vez, os centros de saúde não têm médicos, e onde continua, apesar disto tudo, a ser proibido discutir o conceito de gratuitidade versus o do pagamento. E nisto tudo, o melhor aluno do seu curso, com o juramento de Hipócrates feito, resolve, mas é tratado da sua vidinha à conta do contribuinte. As pessoas depois admiram-se com os extremado de posições e com o sucesso de discursos ditos populistas, como aquele que eu acabei de fazer, aliás. E o legislador, em vez de enfrentar o problema, que é cada vez que é nada mais, nada menos do que ético, vai e cria mais leis, todas elas com um ou dois buraquinhos, mais ou menos propositados, com o objetivo teórico de apanhar o prevaricador, e este só tem a de ir investindo na arte e no engenho de se safar, que isto da justiça é coisa lenta. Permitam-me, por falar em justiça, aqui um pequeno parênteses, porque achei curioso. O Tribunal Americano deu mais um exemplo do bom funcionamento deste sistema de checks and balances daquele país, chumbando uma lei que o seu presidente, que segundo o dito tribunal, teria de a fazer passar antes pelo Congresso. Em 48 horas, o presidente recorreu dessa decisão e, nesse prazo, o tribunal respondeu ao recurso. Em Portugal, 10 anos, no mínimo. Aliás, veja-se questões muito mais importantes e impactantes para o mundo, como seja o aeroporto na mais importante capital mundial, ou a resolução do subsídio de mobilidade na ilha mais premiada. Estas decisões demoram décadas com recursos e contra-recursos, que metem associações de passarinhos ao barulho, ou deputados eleitos por Setúbal, que são tão ou mais influentes e capazes que nem com acesso ao gabinete do Primeiro-Ministro se resolvem a coisa.
fechado o parênteses, volto ao número, porque este, para mim, é o espelho da verdadeira pandemia que alastrou pelo país todo, abrangendo todas as áreas e regiões. Existe, de facto, uma oligarquia, que já é rica, que manda nisto tudo e que procura a todo o custo manter o estado atual da nação, se necessário, contribuindo financeiramente para esse efeito. A oligarquia é essa que usa e abusa de um Estado que se mete em tudo, que complica tudo, que ganha com tudo. Existe depois uma subespécie que, invejosa, foi beber da sabedoria oligárquica. Este licenciado em medicina disse um bom exemplo, mas existem outros, como por cá bem se percebeu neste caso, que envolveu empresas fornecedoras do governo regional, que depois financiam não só a si próprios, como aos partidos políticos. Por último, temos uma vasta camada do que eu chamo de wannabes. Gente que critica, que fala nos cafés, que vota no Chega e no Livre, que são os atuais arautos da moral e dos bons costumes, que inveja o sucesso alheio, mesmo que aquele seja pequenino, que vive a pensar no subsídio, na segurança do emprego público, do tacho político ou somente da secretária numa qualquer porta de repartição pública a fazer de campainha. Gente que, à primeira oportunidade, perante a mesma tentação, faria exatamente o mesmo que os critica. Portanto, o que se exige aqui é um banho de ética. Aqui eu juntaria um corte radical e profundo na nossa forma de funcionar, começando desde logo na legislação, que reduziria em 100 vezes no tamanho em todos os códigos e áreas. Clareza, limpidez, descomplicação em tudo, tudo, tudo. Era ver esta malta dos 715 mil euros a emigrar todo. Fica um número que decorre da atualidade dermatológica, neste país que claramente privilegia algum chique esportismo, eh, mas que, pelos vistos, isso pode agora ter consequências. Ou achas que, primeiro, é um exclusivo de Santa Maria? Ou Não, não, isto há de ser uma coisa, uma prática generalizada. Houve um que foi apanhado agora, isto é o princípio do nevoeiro, vai começar a ser desfiado. consequências? Daqui a 10 anos ou 15, que é o prazo normal de funcionamento da justiça, sabrás. Estamos entendidos em relação a estes 715 mil euros. Quem dá mais? Paulo, alguma coisa? O Paulo dá menos, que o Paulo teve acesso a notícias diferentes do Dr. André Barreto e por isso estava confortável para o número, como o número, acerca do mesmo tema, eram 407 mil euros de ter havido choque, a notícia eram 407 mil euros. Primeira. A primeira, mas eu fiquei desatualizado que isto não dá para dar a acompanhar. Não, Mas eu desculpa, tenho, 407 mil euros é de um ano. e o que eu queria, mas eu tenho alguns pontos em comuns com o André, mas eu discordo e quero mesmo discordar, e era a ideia de ter trazido o número aqui, para não se cair nesta tentação dos modelos, de termos modelos desenhados para as pessoas certas. Se- Sendo crente ou não sendo crente, e vamos explorar as duas maneiras de Vertentes. vertentes, exatamente, a Bíblia, milhares de anos, já identificou o pecado da ganância e o da gula como condições humanas. Não, não são defeitos de fabrico. Ao contrário do outro Papa, eu acho que o Criador não fez coisas com defeitos, sabia o que estava a fazer. Mas é da natureza humana, e pus Mises explicou isso no seu livro Ação Humana, em que é da nossa natureza agir conforme os incentivos que nós temos. E durante muitos anos, porque havia na dúvida, que ainda tem, mas cada vez menos, por isso que eu quero chegar aqui, que era se a ocasião faz o ladrão, ou se o ladrão faz a ocasião. Sempre foi tá, sou eu, existe Uma a dúvida, sim, sim. interpretação. E com o envelhecimento que já se nota no cabelo, eu noto e apercebo-me que nós somos o que somos, enquanto seres humanos, e a ocasião faz o ladrão. E é fácil quem está longe da tentação fazer a crítica. Daí ser uma forma inteligente e correta de estar na vida, afastar-se das tentações. Isto é válido para qualquer um dos sete pecados mortais, é afastarmos, não queremos ser nós a ser os mais virtuosos quando todos, até os dois primeiros, caíram na tentação de comer a maçã. Dito isto, o que nós estamos a ver é claramente nesta situação, veio ao de cima que toda a gente veio de A a Z, como o André havia em todos os setores da atividade.
que é o Estado tomou conta de todas as variáveis e todos os setores de atividade pública em Portugal, mas noutros países também, sendo claramente uma presença fundamental, não estou a dizer que boa, pelo contrário, no funcionamento das instituições e das circunstâncias. Nós partimos de um orçamento pré-Covid de 9 mil milhões de euros na saúde em termos nacionais, é a proporção aqui na Madeira, e hoje é de 16, tal milhões, mil milhões de euros pós-Covid e com crises brutais, permanentes, contadas, só quando são alteradas pelos resultados do Benfica, que deixa de ser notícias as crises no setor da saúde. Portanto, o azar que este dermatologista teve é que não há uma final este fim de semana que o Benfica perder, senão não era assunto simples, o pai da joga. Não, Não não te menos desvies, assustador. não te desvies, faz favor. E nós temos uma situação, e na Madeira igual. Ou seja, o orçamento dedicado à saúde aumentou bastante. E isso é sempre atirado pelos responsáveis como um combate ao problema da saúde. No caso específico, estamos aqui a falar da saúde, que isto é vale para tudo. Que é, nós temos, o nosso orçamento é o maior de sempre na saúde, logo estamos a resolver problemas da saúde. E não é isso que o cidadão comum sente. E a mesma coisa é válida para a habitação. Não conseguiste se calhar tanto. E a habitação social, e para tentar um pouco a habitação social. Isto, a mesma coisa é válida para a manutenção de infraestrutura, e a avaliação das infraestruturas nunca foi tão visualmente tão, o funcionamento do Estado também, apesar de ter 28 mil funcionários, como vocês me associaram, também era um bom número para se explorar aqui, também nunca foi, não se sente que a coisa esteja com tecnologia e de IA e etc, esteja a funcionar. Ou seja, nós vimos uma situação em que este dermatologista, que até criou-se aquela piada que está a circular na internet, que o Ronaldo vai sair do Al Nassr porque quer ser dermatologista em Portugal para ganhar mais, para O ganhar. Ronaldo já disse claramente este capítulo acabou. Eu agora quero ser dermatologista em Portugal, ganho mais, isso bem. E nós temos aquilo está a ser a cara de um sistema e que eu acho que o sistema que está podre, não funciona e é uma situação que nós temos claramente que enfrentar, que é a necessidade das famosas reformas, que apesar de não mais coisas, temos que desestatizar. E isso torna-se muito complexo, na minha opinião, porque a partir do momento que houve contribui, depois era o que faltava. Mas eu acho que contribui nos últimos anos, ao contrário do que podem, na minha opinião, ter-se criado um partido que chamou a si o termo liberal e ser a bandeira do liberalismo na economia, criou como uma natural reação nos outros partidos que tinham sempre as suas aulas mais estatistas, mais conservadoras e mais liberais, criou uma reação, se estes gajos são os liberais, eu não vou ser liberal. Eu tenho que ser um político aqui da Madeira que sempre me encontrava e dizia: Olha, o segundo gajo mais liberal da Madeira, que eu sou o mais liberal. E ele agora, num debate de confiança do governo, disse ao deputado da Iniciativa Liberal: Eu não sou liberal. E como uma reação de defesa. E acho que o Sérgio José Pinto sai agora praticamente do Parlamento, à custa português, porque era visto como uma figura e vê-se nas redes sociais. Este tipo é que era bom para ir para a Iniciativa Liberal. O Miguel Morgado no PSD. Este tipo é que era bom para isso. Os partidos governativos, da Orla governativa, foram perdendo a sua visão liberal como resposta a uma tese minha. Como também uma resposta a este tipo, se estes tipos são liberais, eu que não sou estes tipos, tenho que estar do polo oposto. Essa tua tese faz mais sentido do que a outra do Benfica, mas tudo bem. Portanto, este problema da desestatização não pode ser visto como uma vitória de uma ideologia, como uma vitória de um partido. A necessidade de reformas tem que acontecer, porque nós estamos a ficar com há um descrédito total nas instituições. Estes casos vão-se, como o André disse, vão passar e passam a ser, ou normalizam, e caímos numa sociedade meio podre, em termos, mais podre em termos morais. Ou então criamos aqui uma situação que não se vai resolver só porque sim, porque volto a dizer, os modelos não têm que funcionar dentro da legalidade e a justiça ser importante, também ser reformada e não depender das pessoas certas. Quer dizer, com estes as coisas vão funcionar, porque o modelo não pode ser, a pessoa pode ficar diferente ao longo da vida, pode apanhar uma embolia e ficar completamente diferente do que era antes, pode estar-nos a mentir e depois chegar lá a não ser a pessoa que era. Os modelos não podem depender das pessoas. Tem que depender da legalidade e do funcionamento. E nós temos uma situação em que nós temos uma carga fiscal enorme sobre a economia produtiva e não temos a cota parte
na entrega parte do Estado, nem nunca a poderemos ter. Não é da função do Estado agir bem. Isto é um bom exemplo daquilo que se diz. E não tem nada a ver com o fulano, se fosse o dermatologista isto não acontecia. Não, isto vale também para aquele. Quando eu critico o peso do Estado e o funcionalismo público, não é o senhor A, a senhora B, a menina D e o menino F. É a natureza dos incentivos. Leva. Porquê que este senhor faturou o valor que faturou ano passado, os 47 mil euros, depois meteu uma baixa de 8 meses e cumpria apenas o prazo de trabalho necessário para poder ser elegível para o SIGIP novamente, que é fazer as intervenções na recuperação. Dava ele a classificava o tipo de intervenção cirúrgica que tinha, se era mais cara, eram todas mais caras. A culpa é dele. Quem é que nunca copiou na escola pelo do lado? E por isso que nós seres humanos, começamos a relativizar o nosso comportamento. Nós não podemos ter um modelo que funcione depende da qualidade das pessoas. Temos que ter um modelo que funcione. E isto vem com menos presença do Estado. O Estado não é um bom gestor. Não é da sua natureza. Mas onde é que tu discordas daquilo que não te está-me a escapar? Eu acho que Tendo na minha opinião, tu culpas a, a natural aproveitamento dos agentes, dos seres humanos. E a culpa não é deles. Eles são o que são Aí, e é claro, aproveitam. eu acho que o ladrão faz a ocasião. Tenho uma visão, pronto, tens aqui Aí um sim. grande debate, Aí sim. a ocasião faz ladrão. Faz O ladrão faz a ocasião. E acho que, infelizmente, constato que os ladrões são mais que as mães. Também. Portanto, Mas cada vez menos isso é possível, dada a taxa de fertilidade. Está em queda, não podem ter mais que as mães. Não, se dissesses que os ladrões são mais do que as ocasiões, se calhar também, são os tais zonabis. São os tais zonabis. E é outra coisa que tu disseste ou que eu seja, há também uma concordo. apetência natural para. Mas isso já sabemos, foi parte da nossa genes humana. Venha o banho de ética. Porque, por exemplo, eh, se eu andar décadas, mais do que aquelas que queria andar para trás, eh, recordando-me do meu tempo de estudante, copiei pouco. Lá cábulas fiz de fartura. Mas não conseguiste. Não, não, não. Copiei por mim. Não, É a relativização do erro. É provavelmente. uma Mas relativização. não andei a E ver foi o por uma boa que causa. E foi por uma boa não andei a causa. ver o que o Também lado podes alegar que foi fazia. por uma boa causa. Eu ainda Lugar hoje, é um hábito que melhor. ainda hoje tenho, como vocês podem ver, eu trago sempre cábulas. Eu não consigo, tenho uma memória de peixe, portanto tenho que socorrer-me de auxiliares. Eh, Disseste uma outra coisa Mas com a esta qual eu não parte que estás a concordo. falar agora não está escrita. Não está. É a base. A base está, o meu pensamento é este, e efetivamente eu acho que o ladrão faz a ocasião, e há uma coisa que tu disseste, com a qual eu não concordo, que é a presença do Estado é fundamental. Eu não acho nada. Não, isso Eu foi. acho que tu disseste, podes ter dito sem querer, mas disseste, a presença do Estado é fundamental. Não, 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 pelo contrário. Contrário. Não, desculpe se disse isso. Peço desculpa ao Nosso Senhor. Foi de impacto de uma E aos reunião que eu tive. liberais. Foi uma reunião que eu tive ainda há pouco, que se calhar vem pela osmose. Nem E, vamos perguntar com quem foi. É que eu acho exatamente o contrário. claro, claro Acho que é. o grande A problema- minha tese é contra o estatismo, portanto, não pode ser o Estado contar. É só passa porque o Estado decidir que tem que sair da frente. Sim, desampara lógico. Pronto, mas tem que depender dele. Então, se me permites, Ricardo, passo um momento como um número à volta do mesmo tema para ter aqui outro número. Eu vejo aqui um conjunto de números que, na minha opinião, estão relacionados, que eu O usei. número do Euromilhões. Não, calma, está tudo. O 0, o 1, o 12 e o infinito. E estão interligados por termos sido foi-nos comunicado que se encontra zero alternativas para o único importante, não consigo arranjar o número 12 e que parece que vai ficar infinito de tempo. Ui, meu Deus. Até, até o povo quiser. Sempre que o povo quiser, ele será. Parece Não. aquela música da Luna d'Água, mas era o amor. Sim, Exato. Vamos aos temas fortes. O André Barreto trouxe Europa. sim. Aliás, a Europa que também foi falada esta semana no Parlamento Regional. E é aí que eu vou bater. Nem Sim. sabia. Explicando. Quem ouve este programa com mais regularidade, sei que alguém o faz. Faz. Eu Tenho sei, dados. como eu estou aqui, eu percebo que não o faço.
Já percebeu que existe aqui uma diferença grande de capacidade entre nós os três, sendo que por causa disso uns falam do Trump e eu tendencialmente escolho abordar a última do JPP. Ehm, a escolha deste tema, consequentemente, vai parecer estranha, mas não se preocupem, porque a abordagem é local e certamente bastante simples, como é o meu apanagem. Seguindo aqui a imprensa regional, saltaram-me à vista dois aspectos, nada relacionados, provavelmente, mas que eu decidi juntar. O dito nosso eurodeputado, e friso nosso, Sérgio Gonçalves, queixa-se de não ser tido nem achado em matéria nenhuma pelo Governo Regional e, segundo tema, uma das capas do DN desta semana diz mais de 100 milhões de euros da Europa. O que é que tem a parte traseira do corpo a ver com as calças? Perguntarão quem me ouve, e bem, e eu respondo provavelmente e mal com tudo. O Dr. Sérgio Gonçalves não foi eleito eurodeputado pela Madeira. Ele é um eurodeputado português, eleito nas listas do seu partido, com assento numa determinada família política, que por acaso nasceu na Madeira. E qual é o seu partido? É o PS, e quem governa a Madeira é o PSD, e não estou a esquecer-me do CDS. Então, não fica claro que um não pode sequer ir falar com o outro. Alguém, no seu perfeito juízo, colocaria outros interesses que não os partidários acima, dessas questões. A triste resposta, é evidente, porque ganha sempre o comezinho e a partidarite. Gerem-se regiões a pensar como adeptos de clubes de futebol e assim é que se está bem, porque depois dá para mandar umas postas de pescada na Assembleia Legislativa Regional. No caso, postas de espada. No caso, bem visto. Boa correção, bem pertinente. A Europa, por cá, pela Madeira, é isto. Mais ou menos 100 milhões para gastar. Alguém, alguma vez, ouviu alguém discutir o que quer que seja do projeto europeu? Pensar ultraperiferias para além da lógica da mão estendida? Projetar o futuro da região enquadrado nesse projeto, sem ser por causa da imposição das tampas das garrafas e regras tontas afins? Dinheiro, mais dinheiro. É para isso que nós queremos pertencer ao projeto europeu. Serve para investir, para condicionar empresários a gastar dinheiro em determinados setores, para direcionar o Estado a seguir um certo caminho, para os cidadãos cumprirem mais umas regras, para levarmos com a agenda verde, que não é nossa, com todos os méritos que essa possa ter, eventualmente ter, que eu ainda estou para descobrir quais são. Com tanto dinheiro europeu que recebemos, como estamos hoje em relação à questão da habitação, como estamos em termos de indicadores de escolaridade, e como justificar, com tanto dinheiro de PRRs e afins, esta carga fiscal, que não para de crescer. Ouço dizer há mais de 20 anos, a obra está feita, com todos os problemas que isso tem, e eu não estou a falar só da Marina do Lugar de Baixo. É que, e por acaso também acho que a obra está feita, e falo da obra por detrás das obras, e tenho imensa pena disso. Porque em vez de pontes, estradas, viadutos, rotundas, marinas, estádios e piscinas, eu teria apostado em investimento invisível, em educação e numa universidade de referência, numa economia diversificada e não condicionada, num sistema fiscal regional que pudesse dar cor para isto tudo. Para isso, teria de ter tido a oportunidade de ver discutido o projeto europeu e a integração da Madeira nesse projeto. Não como aqueles netos que descobrem que o avô tem um dinheirinho escondido debaixo do colchão e o vão lá palmar, mas como aqueles que, sabendo que ele existe, vão falar com esse avô e explicam como, investindo o dinheiro, ele estará a contribuir para o futuro da sua família e que pode multiplicar esse dinheiro. E tenho a tristíssima constatação de facto a partilhar convosco, que é, longe vai o tempo em que se valorizava a poupança, em que se valorizava o trabalho,
em que se fazia seja o que for, sem estar a ver onde ir buscar algum aos alemães. Longe vai o tempo também em que a banca existia para financiar projetos e não para se safar mais ao seu compliance. Portanto, viva a Europa e vivam os seus subsídios. O governo, do governo, do governo. Nós somos tão estatistas que temos um governo regional, que temos um governo nacional, e não satisfeitos, subjugamos a um governo, do governo, do governo, que é o governo europeu. Isto é o auge do estatismo. Mas na União Soviética tínhamos tantos governos. É verdade. E só porque vamos receber algo. Só porque A vamos receber algo. expectativa de, parece que é cada vez menos, e virá cada vez menos. E quando Aliás, o que levou os deputados a falar da Europa foi essa questão. Parece que os fundos O dinheiro. estão nas mãos dos terríveis centralistas e, portanto, os vai burocratas, damar. eles, os burocratas também, os, Os outros. os outros Os burocratas. outros burocratas. Os Portanto, nossos, vai não é? sobrar Os menos nossos são para, bem. Sim. para a malta que tem avidez e teve este tempo todo a geri-los. Para isto. Aliás, sobre essa matéria, eu sempre fiquei com a convicção, quando comecei no jornalismo, já lá vão quase 30 2 ou anos. 3 anos. Sim. Não, não, eu gosto de ser rigoroso. Se falava pouco, ou quase nada, de como aceder a determinados fundos. Depois percebi porquê. Mas, Ricardo, pensa na última campanha. Pensa na última campanha. O que é que se Qual falou delas? de a de cá, Ah, a regional? Mas é uma pergunta legítima. Antes a é pessoa fica. absolutamente legítima, tens razão. Eu acho uma pobreza. O que falaram do um metro numa rotunda em vez de meter numa ponte. O PS tinha o projeto do. Já nem sei do que era, de uma estrada a circular, 1 metro. ou um metro, ou não sei o quê. Que era uma ideia que fosse há 20 anos atrás era visionária, não era? Sim. Se houvesse sociedades de Agora desenvolvimento, era de moda. parcerias públicas, se houvesse as ferramentas que se houve há 20 anos Mas era para atrás, sacar dinheiro da Europa. É sim. só isso. Mais nada. Mas tu Pronto. falas aí de um aspecto que me leva a colocar esta questão. Esse investimento no lado invisível da tal obra atrás da obra, era manifestamente atrativo para tantos interesses que se foram criando nesta terra. Era. Era. Está à vista de toda a gente. Quem são os, com exceção de um, ou dois, vá, que me lembro assim de repente, todos os grandes grupos económicos que se formaram nos últimos 30 anos, nasceram do quê? Tens aí a tua resposta. Tens aí a tua resposta. Pá, mais uma vez, eu reconheço que este meu discurso de hoje pode ter a ver com a azia que ainda estou a sentir por causa Da oposição. do resultado do meu clube. Mas, bem, e que isto está aqui a tocar um bocadito Paulo no Pereira, há discurso do dobradinhas Chega. que fazem mal ao estômago. Pois é, pode ter a ver Também com tem aquela isso. já fora de prazo. Vem isso com 70 anos. Ainda Como pior. é que é que engola aquilo? Ainda é pior, ainda é pior. Mas pode ter a ver com isso. Eu acho que não, mas pode ter a ver com isto. Porque não é novidade que isto que eu estou a dizer. Mas sinto, tal como sinto, por exemplo, em relação ao todo nacional, um bocadinho a mesma coisa é que tu acrescentas um setor que foi altamente protegido por legislação que é dos supermercados. Que eu ainda hoje estou para perceber porquê. Mas no continente, juntas No aos dois. continente não se leia marca de supermercado. Não, mas podes. Estou a falar, por exemplo, dessa malta. Juntas às empresas Mas que, eu pedi que que... corrija. Aqui também se fez isso. E depois Pois a foi, pessoa já não está. tens Mas razão. não correu bem. Não Essa ficou bem. tentativa de proteger, eu lembro que tive já tive depois umas trocas públicas de informação. Foi um privilégio de darem-me de quem me fez da metrô, que foi, né, protegia-se o grupo que era líder cá da região, e era fundador da região, pedisse na altura a Lidl de vir para cá, quem se lembra, isto em 2003, 2004. Eu apanhei um processo. Havia já terrenos sinalizados, eu Sim. conheci pessoas que tinham terrenos sinalizados e hoje estão outras operações, outras coisas que eram bem pensadas e logísticas. E na altura a desculpa que se fez, aquilo era uma porcaria,
porque em prateleiras de chapa, eram caixotes em prateleiras de chapas, que era um conceito que ele definia para ter custos mais baixos. O que é que aconteceu? Uma intervenção do Estado, bem intencionada, proteger postos de trabalho madeirense, não vale alguém sair daqui para ir para o outro, que é pior, não. Mas sempre tem uma ideia de intervir e pagar impostos cá, que é uma coisa parece que, que é muito importante, que é para terem mais poder, não é? Para gastarem mais em cirurgias extras, como lá no continente, se calhar. Eh, Nem o grupo sobreviveu, nem os Ele então madeirenses entrou. entram aqui 20 anos depois, nem os produtos. Era mais oferta, aliás, o atual secretário da Economia tem a fé, e tem dito isso repetidas vezes, que trazer mais cadeias e mais concorrência para o setor é uma forma, eu percebo teoricamente que é uma forma de baixar preços trazendo concorrência no setor. Sendo que a minha questão com os hipermercados não é essa. A minha questão com os supermercados é outra. Eles hoje vendem tudo e mais um par de botas, literalmente botas. E eu, se quiser vender botas, não posso. Porquê? Eles vendem tudo. Eles podem vender. E no meio deste processo, lojas, livrarias foram-se, lojas É o, os Sim, pequenos negócios, o pequeno comércio foram foi. todos à conta da isto proteção é das o poder pessoas. discricionário do Estado. Sim, E depois quem tende a influenciar, voltamos sempre à questão da natureza humana, e nem vale culpar nem um lado nem o outro. A culpa é toda nossa que criamos uma Constituição, que agora se anda a verdade. debater outra vez as coisas erradas, que era delimitar o país do Estado. Nós, a questão dos supermercados advém no excesso de regulação, como o salário mínimo. Quando o salário mínimo sobe significativamente, a gente vê sempre isso aqui várias vezes. A gente vê sempre os mesmos políticos e as mesmas análises da semana, caceta para cima, que é, no meu grupo, ninguém ganha o salário mínimo. Depois, empresário porreiro, seta para cima, depois vamos lá, tem um operador no McDonald's, não ainda pode ser publicidade, mas vamos já, pedimos um hambúrguer numa máquina. Vamos ao supermercado, operadores, máquinas. Eles têm dinheiro para investir e estão a afogar o Exato. pequeno concorrente. E as farmácias vão ser as próximas, onde a pressão tem a resistir, que já é uma associação, mas estão uma pressão grande dos grupos para venderem as farmácias e no dia que chegarem, vamos ver também se não é. Também vai ser com Será uma rebote, que eu coisa. estive nos Estados Unidos já e reparei que compra-se medicamentos em máquinas de vending. Aqui é qualquer Sem coisa. receita. Mas eu sei que medicamentos é que são, Ricardo, mas. A receita és tu. Exato. Ahm, Vamos ao tema do Paulo Pereira, mercantilismo e imigração. Ok, eu gostaria de fazer uma nota prévia a esta minha intervenção, que é nada contra o. Pelo contrário, seria uma hipocrisia total, e vou tentar explicar isso ao longo da minha intervenção, o setor do turismo e nada contra alguma imigração, aliás, seria de uma hipocrisia total de uma terra de imigrantes e quem tem um avô que foi com 17 anos para a África do Sul a ser contra a imigração. Mas sou contra a imigração. Eu e muita gente no voto e muita gente na vota ou não diz, mas depois não está sentido. E o que eu sinto é que nós temos que ter uma abertura para pensar e tentar perceber o que é que está a acontecer, porque a culpa não é, pelo menos cá na Madeira, em Portugal, nem na Madeira, não é uma agenda globalista de mistura de civilizações e de raça. Não quero ir por aí, como certas teorias da conspiração, mas na Europa até apetece acreditar que é isso que está a acontecer, de substituição populacional, mas ainda quero entrar por aí. Aqui eu acho que é mesmo uma questão clássica de mercantilismo. O que é o mercantilismo? O mercantilismo foi uma tese adotada pela maior parte dos Estados no século XVII e XVIII, em que era de viver para as exportações. As exportações não serem contadas aqui na Madeira como na conta das exportações do turismo, mas é um prémio na questão de serviços. Que era, e o que é que leva? Leva que os governos, os Estados, têm, em nome da bondade das exportações, de tomar uma série de medidas para proteger aquela indústria que se passa a convencer que é fundamental para o país. E as desvalorizações da moeda é uma ferramenta que é usada pelos países, não no caso da Madeira, não é isso aqui que não tem essa ferramenta, mas baixa-se o valor da moeda para que os nossos produtos fiquem mais baratos para os outros, mas quem se lixa é o nosso trabalhador, porque a moeda mais barata, tudo que consumir vai consumir menos e mais barato. Mas beneficiou-se a indústria, que era muito importante. No fundo, beneficiou-se os empresários e uma determinada visão do setor que leva permanentemente a alimentar que o dinheiro, o capital e o próprio trabalho desloque-se para esse setor, que é um setor que é protegido e acarinhado, e vai tendo para lá. E onde há base, e depois, numa poeira do momento, temos que refletir.
E temos que refletir, porque se é verdade que eu também não vejo alternativa ao turismo, atenção, porque também acredito, o David Ricardo, que foi um economista clássico da altura do Adam Smith, que curiosamente era inglês, mas filho dos dois safraditas que foram corridos de Portugal na altura da Inquisição. Ele desenvolveu uma das teses que era das vantagens comparativas entre os países. Pois isto é válido em escala até várias regiões, que é as economias devem se especializar naquilo que tem vantagens comparativas, naquilo que são efetivamente melhores. E se todas fizerem isto, todas vão ser excelentes naquilo em que são bons e vão trocar entre si em melhores condições, porque criou-se produtividade, porque eu, em vez de fazer um pão e um queijo maus, eu faço o pão bem, o André, como é mais esperto, faz o queijo melhor e a gente faz três queijos e faz três pães e a gente vive, troca o cheice e vivemos todos melhor. E o turismo é claramente a nossa especialização. É aquilo que somos fortes, temos um clima bom, temos uma beleza espetacular, temos uma história que consegui para criar uma arquitetura engraçada ao longo da ilha. Pá, ainda vamos tendo uma coisa que passa a rarear pelo mundo todo, que é segurança, e, temos feito uma grande. Temos 200 anos disto, não é? De crescimento de turismo, temos criando exposições de socialização. E é claramente, não é normal, ou não era, não é normal no sentido de mau, não é normal, porque pode ser mau, ter cerca de 40% do PIB, se no continente, em 16 ou 17, e anda muita gente a dizer que, atenção, que com um grande peso desse setor na economia, isso não é, pode não ser bom, porque o turismo não remunera bem, é assim todo o lado do mundo, não vale a pena, pode remunerar melhor que outras más situações, mas não remunera bem. Portanto, as pessoas daqui da Madeira foram para Jersey trabalhar e para a Suíça trabalhar, ganhavam mais que os ganhavam aqui, mas lá estão na parte mais baixa da hierarquia salarial dessas economias. E aqui se passa cá. E nós temos uma situação em que todo o nosso arranjo económico está baseado, e pronto, está na fase de repensar isto, atenção, não é uma crítica que as coisas aconteceram que tinham que acontecer, mas há uma espécie, criou-se aqui uma espécie de mercantilismo, uma espécie de inevitabilidade que temos que apoiar e está todos nisto. E a culpa é minha, é de todos. Eu estava numa conversa na numa reunião que estive e estávamos a falar um pouco sobre isto e eu disse assim, mas cada um de nós, diversificação, diversificação, diversificação. E também não tem soluções mágicas. Se desse 1 milhão de euros a cada um das pessoas, até aqui, nós estamos os quatro, sim, porque temos um locutor. Que as pessoas não sabem que estão na rádio, que temos uma quarta pessoa aqui para não pensarem que estou a pensar na Cristina e que queria ficar com 1 milhão dela, mas se eu desse o milhão a cada um de nós, o que é que fazia com esse dinheiro? Pá, comprar uns apartamentos e pôr aí a ele. Depois deve-se comprávamos um ou dois, já não comprávamos mais. T0. Com esse dinheiro ias comprar isso. Pronto. E o que é que acontece? Estamos a atrair, com a questão dos salários mínimos mais altos, a questão de burocracia, estamos a criar uma situação que o mau salário para o local é um excelente salário para alguém que vem da África do Indostão. Principalmente quando vem com uma disponibilidade, como nós tivemos há 100 anos atrás, ou 70 anos atrás, quando estávamos na África do Sul, de viver em condições muito, 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 muito difíceis aos nossos olhos. E os que são conquistas nossas, atenção, não é que nós devemos voltar para trás, são conquistas, e por isso é quando digo que sou conservador nos costumes, que baralho é muito bom liberal, que não consegue perceber muito bem como é que alguém é liberal e depois é conservador. Olha, isso é uma idiotice. Como é que na mesma frase alguém pode ser liberal e diz, o liberal em questões económicas, mas sou conservador nos costumes porque percebo ou entendo que tudo o que os nossos antepassados foram fazendo e que foi acumulando, que é acumular capital, seja ele social, de bons costumes, moral, de ética, isso são, que é o que nós chamamos de cultura, no nosso caso ocidental, isso é um património que foi criado. Não é? Eu agora preciso fazer uma revolução loquista e pôr tudo em causa. Isto já se passou, já se corrigiu. Estes problemas que eles vão levantando hoje foram sendo enfrentados com dor, muitas vezes, e a malta já os resolveu no passado, e agora vamos a destapá-los. Voltando à questão da questão da nossa economia, nós estamos a trazer, nós estamos a criar umas condições com este crescimento brutal que tivemos no país do turismo, em que estamos a
Não é migração de integração, mas de conveniência. E isso é uma hipocrisia nossa total e estamos a sacrificar os locais. E não tem identificação, nós devemos ter. Parece, a dizer que diga o contrário, que nós devemos ter uma visão regionalista para os madeirenses, uma visão nacionalista para os portugueses, a limite europeia para os europeus e depois então globalista. Como assim? Diferenciar. Sim, eu sou madeirense, e quando elejo governos para a Madeira, quero decisões para a Madeira, não quer que se combata, e em Portugal igual, não quer que se combata o desemprego do Nepal. Não é a função do meu, e não quer ser eu a dizer assim, pá, mas tu, para o trabalhador português estar pior, ou seja, remunerar pior e não conseguir aceder a casas, estão 30 nepaleses melhor. Então, remunerar as mães, os nepaleses. Não, não, o que eu sei é que nós não estamos a fazer. O nosso salário mínimo é uma fortuna para certos países. Ou seja, tu estás a criar um incentivo Isso eu concordo. artificial para eles. Depois eles sujeitam-se a condições tal como os nossos antepassados fizeram, a condições de horário, não é que a conversa dos direitos, eu tenho os direitos, nessa conversa, a trabalhar mais horas por um mesmo valor, ou seja, mais barato. Ok? Que é uma forma de ganhar menos que os outros legalmente, mas há várias maneiras de desfolar o negócio. E depois, sujeito-se a condições de viver, como se descobriu aqui recentemente, e mais vão descobrir, porque há muito negócio aí que não fatura nada, e é de estranhar qual é o negócio deles. Isto, nós estamos a falar de um aumento em Portugal de quase 2 milhões de habitantes em 7 anos. Em um país que tinha 10 milhões de habitantes. Estamos a falar de 20% da população, que até decidiram uns e morreram outros, portugueses, de GEMA. Nós estamos a criar condições para ter problemas sociais graves e não estamos a resolver o problema de ninguém sem ser determinada indústrias no continente. É o turismo e a agricultura. Ninguém faz o trabalho, os portugueses não fazem o trabalho que esta gente faz. É preciso que esta gente o faça ou é bom só para alguns? Estamos a gerar emprego, mas um emprego se calhar que não existia. Se não existia, não era preciso, porque se calhar apanhava uva ou apanhava outros produtos agrícolas importados de outro lugar do mundo que o faz melhor e mais barato. Não precisava estar a concorrer com quem é gigante, com maquinarias, porque tem mão de obra praticamente escrava, como a agricultura do continente. E o turismo praticamente parece que caminha para isso, em vez de ser precoce, em vez de ter soluções de menos pressão de mão de obra e tentar-se aproveitar para subir muito mais preço para poder remunerar naturalmente melhor. Isto é um pedaço idílico, porque isso é como são as empresas e o momento é agora. Eu tenho que procurar agora e vou reagir agora. Então, estamos a fazer ao mesmo tempo. E nós estamos a criar uma situação em que os madeirenses, e os portugueses ou os madeirenses, como querem ver, como querem pôr pela ordem, estão a sentir, as pessoas de mais fracos rendimentos, estão a sentir imensas dificuldades em ter casa e em ver que os rendimentos que a nossa economia, que as economias de turismo, com tão grande peso, não podem, na natureza delas, remunerar bem. E nós estamos a desenrascar, parece, com uma coisa que preocupa muito o André, mas eu por acaso não me preocupa, até gosto que exista, porque chateia-os a eles que querem o dinheiro, que é uma informalidade excessiva da economia. Há muita gente a faturar por fora, e sai que chateia, traz o tema recorrentemente, e eu penso sempre que é menos para abrasar mal. Mais vale as pessoas terem o dinheiro nas mãos, mais vale um tostão na mão da pessoa do que um tostão na mão do governante. Há muita informalidade que está a disfarçar, pessoas estão a ganhar por fora na, na restauração e nas obras, e que um dia pá, são profissões de desgaste rápido, e que se calhar vamos ter uma geração de semi-velhos, não digo velho, com poucos descontos e sem condições de trabalhar, porque então desgastaram-se essas profissões e que não vão ter os rendimentos. Foi bom, está a ser bom agora, e então não há de ser bom quando chegar. E aí vai ser a economia produtiva, que vai ter uma carga fiscal para os, os apoiar, e temos o governo a contratar muita gente, que é a forma de se ter pessoas ocupadas e ter uma paz social, sempre em nome da estabilidade social e da paz. E que também seja mais pressão em cima da economia produtiva, que a economia produtiva tem que produzir para pagar impostos para sustentar todo este sistema. O que leva a que uma necessidade de se jogar ainda mais para a frente para a construção e para o turismo, que dependem agora não só dos fluxos financeiros dos turistas, como também dependem já da mão de obra que é externa.
As pessoas estão dependentes. E isto nós temos. E não tem uma. Vamos investir. Temos de diversificar para a tecnologia. Mas é um processo que deveria. Isto tem a ver com o quê? O problema tem a ver com, outra vez, com o excesso de Estado na economia, com as decisões mercantilistas que, que são propositadas ou não, atenção, mas o que interessa não, não há bondade das decisões, que as pessoas não são avaliadas pelas suas, não deveriam ser avaliadas pelas suas intenções, são sempre boas, que nem conheço nenhum. Onde ontem foi ouvi um discurso de um putativo candidato, o grande vacinador, em que ele realmente dá a favor de tudo o que é bom e é contra tudo o que é mau, e é difícil de ser contra. O que interessa são as consequências das nossas decisões. E nós estamos a criar uma situação que já no continente já é completamente. Já temos países à fora de controle. Na França, já há um estudo que saiu semana passada dos serviços secretos franceses de que a Irmandade Islâmica já é um perigo para o Estado francês. Não é fantasia da conspiração. Bélgica. A Bélgica já é o que é. Já é o Os que é. atentados são os comuns na Alemanha, os esfaqueamentos são 3, 4, 5, 6 por semana. A Suécia é a desgraça que é. E nem vale a pena. Inclusive, vende a minha casa que me manda a net, ninguém vai comprar a sua casa numa situação dessas. Eles dá a dizer aos reformados. Os suecos. A Câmara do Porto ontem anunciou que vai doar 12 edifícios para a construção, públicos, para a construção, não, da habitação, para as pessoas, mas sim para a construção de uma mesquita. E, e aqui também percebo pelo modernismo e pela abertura mundial de quem nos governa, caminhamos também para essa abertura de mente e para essa multiculturalidade positiva, porque as pessoas vêm para cá para trabalhar e nada contra, mas atenção, quero relembrar as pessoas, lembro sempre os meus amigos e as pessoas com quem eu falo. Nós aqui estamos a pôr em risco a carninha de porco no Natal e a cervejinha no Rally, São Rally. Atenção. Vejam o que é que está aqui em casa no atraso. Nem mais, uma reflexão sobre o mercantilismo e imigração a cargo do Paulo Pereira. Estamos na ponta final, não fechamos sem uma deliberação, como é também hábito de quem fecha contas. Desta vez lembrei-me. Ah, Lembrei-me. Eu tenho ouvido dizer, e está relativamente relacionado com este tema que o Paulo trouxe. Eu tenho ouvido dizer que, apesar de tarde a más horas, mas mais vale tarde que nunca, que está em processo de finalização um projeto de análise da capacidade de carga no destino Madeira. Eu espero que este estudo abranja esta parte da equação, porque ela é a que o Paulo acabou de trazer, porque ela é também relevante. O que é que eu gostava de deliberar? Que considerassem este processo da maior urgência, porque os alertas foram ignorados durante tempo demais. Eu andei para trás e a primeira vez que expus a questão mais publicamente foi em 2017. 2017, quase há 10 anos atrás, e nem sequer vos conto o que é que me chamaram na altura. foi na Conferência Anual de Turismo? Foi, não, foi Não. fora da. Sou empregado. Não, 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 publicamente. Primeira vez que falei foi em 2017. Quando, na altura fui mal entendido Sim, porque lembro-me dessa polémica. eu falei num ambiente onde se projetava a construção de unidades de. Mateus Reis, foste mal interpretado. Provavelmente, Ah, provavelmente, provavelmente. E quem levou com esse momento levantou-se tão depressa como o Belotti, curiosamente. Eh, Pensar, por exemplo, em autorizar constantemente a construção de nova hotelaria e pensar, naquela altura acontecia, em hotelaria de enormíssima dimensão, significava ter de pensar em aspectos relacionados como seja a mão de obra. Para mim era evidente, não há gente suficiente para trabalhar aqui. Mas fui ignorado. Pá, faz parte e provavelmente fui ignorado bem. Agora estamos aqui. Correntemente fomos falando da necessidade pá, análise de capacidade de carga, análise de capacidade de carga, análise de capacidade. Nós temos problemas desde o aeroporto
ao Mirador do Cabo Girão. Não é em todo lado, nem é em todo lado ao mesmo tempo, não, mas tem que se estudar isto. Portanto, o que eu deliberava era a urgência neste processo. Paulo, a tua deliberação Minha aponta deliberação para que sector? é geral para o meu alvo predileto, que não é o Benfica, ao contrário do que as pessoas possam imaginar. Tu és do Correio de la Tierra. Como é que tem a ver com a questão? Como é sabido, o senhor Elon Musk foi responsável pelo Departamento de Corte de Despesa Pública nos últimos meses nos Estados Unidos, que é o chamado DOGE, e cortou imensos, detectou imensos desperdícios, não é muito difícil, basta ter vontade, e poupou e gerou cortes de bilhões, de centenas de bilhões de euros, de dólares, em gasto desperdiciado, e descobri milhares de pessoas que tinham com mais de 100 anos a receberem reformas que já não estavam vivas, entre montes de subsídios a entidades que nem lembravam a ninguém, pelo mundo todo, e fui cortando. Entretanto, a realidade parece que sempre hoje e o pacote fiscal de gastos que a malta descobriu ali uma folga, criou uma folga que tem que ser ocupada. Olha que porra. Ou seja, para mim, para a minha área, no meu mercantilismo, para os meios. E ele então saiu do governo. E o moral da história fica como deliberação é que parece, e vai-se dedicar às coisas que ele faz. E a coisa que ele faz é um projeto de povoar Marte. E o que parece que é a deliberação é que para o Paulo Pereira também aprender, que é mais fácil tentar povoar Marte do que conter despesa pública. Uma boa deliberação no fecho destas contas de maio. Voltamos antes das férias grandes, para quem as tem, note, porque alguns, quer Alguns dizer, trabalham. alguns trabalham. Lá para o final de junho, até lá fiquem bem Muito e obrigado. Um abraço a todos. bom Bom fim de descanso. semana. Bom fim de semana.